Olá, bom dia a todos. Quero conversar um pouco hoje sobre o adversário da igreja. Lembrando que Satanás não é o adversário de Deus, nem o inimigo de Deus. De certa maneira, Pedro diz: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. E também em Efésios 6:12, diz: a vossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, seres humanos, mas é contra principados e potestades e outros poderes espirituais. E sabemos que numa guerra, nós estamos em guerra, ainda que muitos não saibam nem se comportem assim, às vezes nós até esquecemos que estamos em guerra. Numa guerra, nós precisamos conhecer o inimigo, saber as suas estratégias para poder combatê-las. Então, vamos dar uma olhada um pouco aqui no nosso inimigo, nosso adversário. Eu vou considerar aqui, em primeiro lugar, Apocalipse capítulo 20, que diz o seguinte. Apocalipse 20, verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Vamos parar um pouco aqui, né? Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Então, um anjo desceu do céu. E aí, a palavra que é usada aqui é desceu. O verbo descer, né? Ele desceu. Quem é esse anjo? Vamos comparar com outros textos para descobrirmos quem é esse anjo. Em Apocalipse capítulo 9, há um texto semelhante. Apocalipse 9:1 diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, lá foi um anjo que desceu do céu, aqui foi uma estrela que caiu do céu, de certa maneira muito semelhante, porque estrela é anjo. Apocalipse 1:20 diz que estrela é anjo. E aqui o verbo que é usado é caiu do céu, né? Apocalipse 9:1 diz que caiu do céu, lá desceu. Aqui é caiu, há uma certa diferença aí. Que caiu do céu. E em Lucas, vamos ver aqui, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 18, Jesus diz assim, Lucas 10:18, eu via Satanás como raio cair do céu. Uma outra tradução diz, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Nessa tradução está, eu via Satanás como raio cair do céu. Então, Satanás caiu do céu. Apocalipse 9:1, uma estrela caiu do céu. Em Apocalipse 9:1 diz que foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Em Apocalipse 21 diz que esse anjo que desceu do céu tinha a chave do poço do abismo, né? A chave do abismo, ele tinha a chave do abismo, né? Só que em Apocalipse 1:18, quando Jesus mesmo fala para João, eu tenho a chave da morte e do inferno, ou seja, do Hades, né? Inferno, Hades. Então ele tinha a chave, quando Jesus ressuscitou, agora ele se apresenta para João, Apocalipse 1:18, dizendo que ele tinha a chave do Hades. Como eu creio que o Hades, do grego, é o equivalente ao hebraico Sheol, né? E que genericamente são chamados de abismo. Às vezes fala também o poço do abismo, né? Isaías 14 fala assim, no mais profundo do abismo é o Sheol.
Então acredito eu que o termo abismo é o genérico para o Sheol do hebraico e o Hades do grego, do Novo Testamento. E se Jesus disse que ele de fato disse que ele tinha a chave do Hades, será que a chave do Hades é a mesma chave do abismo? Talvez, né? Mas aí eu quero ainda citar outra escritura que está em Isaías capítulo 14, onde eu creio, hoje eu não vou me deter muito nesse ponto, mas eu acredito que Isaías 14 é um comentário detalhado de Apocalipse capítulo 20, porque em Apocalipse 20, Satanás ele é lançado no abismo. E Isaías 14 mostra ele chegando ao Sheol, né, o mais profundo do abismo. E lá vai dizer o que vai acontecer com ele, né? Eu não vou falar nisso aqui hoje para ganhar mais tempo, né? Mas a recepção dele lá no Sheol, né? Ele vai ser, de certa maneira, ele vai ser atormentado de alguma maneira, né? Lá no Sheol, mas tem outros seres lá no Sheol. Mas eu quero só destacar aqui de Isaías 14 hoje, para se adequar a esse ponto, Isaías 14, 12, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã. Como caíste do céu, estrela da manhã. Então aqui o verbo é cair, né? Caíste do céu, estrela da manhã. Estrela, né? Uma estrela. Então ele é chamado aqui de uma estrela. Como caíste do céu, estrela da manhã. Então era uma estrela que caiu do céu. Estrela da manhã, né? Que é ainda mais esse adjetivo que é a estrela da manhã, ou estrela matutina. Mas eu acredito que pelo contexto se refere a Satanás, que aqui ele está dizendo que ele caiu do céu, né? Filha da alva, Reiléu ben Shahar, né? Alguns chamam assim, que é no hebraico que está assim. Então, vamos voltar para o Apocalipse 20, né? Conhecendo o nosso adversário. Verso 2 de Apocalipse 20. Ele prendeu o dragão. Esse anjo que caiu do céu, né? Aliás, que desceu do céu, que tinha a chave do abismo. Eu acredito que vamos identificar esse anjo, porque um anjo para prender Satanás, acredito eu que não pode ser um anjo qualquer, né? Mas vamos ver em Judas, versículo 9, que diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui nós vamos encontrar o arcanjo Miguel nesse confronto com Satanás, aqui é chamado o diabo, né? Disputando a respeito do corpo de Moisés. Então, pela lógica, eu acredito que esse anjo que desceu do céu para prender Satanás pode ser o arcanjo Miguel, né? Porque ele é um anjo de alta categoria, por isso que ele é um arcanjo, e teria com certeza autoridade para amarrar Satanás. Aí vai dizer aqui, Apocalipse 20, verso 2: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Amarrou por 1000 anos. Veja só, aqui ele desceu com uma grande cadeia na sua mão, né? A outra versão da NVI vai dizer uma corrente. Ele desceu com uma corrente na mão. E primeiro ele acorrentou, né? O sentido aqui é que ele acorrentou Satanás. E depois que ele o acorrentou, diz assim, amarrou por 1000 anos. E no verso 3 diz: e lançou no abismo. Então ele foi lançado no abismo, ou ele será lançado, porque isso aqui é a coisa, creio eu que é futuro, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. E lançou no abismo. Ele lançou no abismo o diabo acorrentado. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Então,
Satanás será acorrentado, creio que esse anjo deve ser o arcanjo Miguel, e ele será então lançado no abismo durante 1000 anos, acorrentado. Né? Porém, o que eu quero realmente me focar mais hoje aqui é sobre a expressão aqui, para que não mais engane as nações. Nesse texto aqui, essa palavra enganar, o verbo enganar, ele aparece aqui várias vezes, né? Pelo menos 3 vezes ele aparece aqui, enganar. E aqui a informação é que Satanás foi preso para que não mais engane as nações. Então, Satanás é chamado o enganador, né? Ele é o enganador. Onde houver engano, ele está por trás. E aí o que eu vejo hoje é o seguinte, que as nações da terra, né? As nações da terra que são aqui contempladas, são enganadas por Satanás. Satanás engana as nações. Como isso não aconteceu ainda, essa prisão de Satanás, ele ainda está na terra, e ele está exatamente fazendo aquilo que é a natureza dele, enganando as nações aqui. Ele está enganando as nações, né? Eu fico só imaginando aqui que tipo de engano ele está usando para enganar as nações. Acredito que é muita coisa, né? Muita coisa. E nós devemos, então, ter cuidado, nos acautelar, porque as nações estão sendo enganadas por Satanás. Os governos, né? Os seres humanos. Nenhum ser humano é páreo para Satanás na questão do engano, né? Ninguém é suficientemente esperto para escapar do engano de Satanás, a não ser que tenha o Espírito de Deus habitando em si, né? Porque aqueles que têm o Espírito Santo, a Bíblia diz aí, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, né? Para não ser enganado por Satanás, tem que estar versado no conhecimento da Escritura, porque a Escritura é exatamente um livro para nos advertir, nos prevenir e nos proteger dos enganos de Satanás, porque a Escritura desmascara os enganos de Satanás. Mas Satanás conseguiu fazer um trabalho tão bem feito que as nações, de maneira geral, rejeitam a Escritura. Ou seja, o único instrumento que poderia livrá-las do engano de Satanás, elas rejeitam. Né? Ainda ontem, é claro que isso é comum a gente ver no estudo desse assunto de agora, mas especialmente as nações com governo comunista, elas proíbem a Bíblia, né? Elas colocam limitações na Bíblia. Por quê? Porque Satanás tem todo o interesse em desacreditar, desautorizar, né? O livro que desmascara as suas mentiras, né? Os seus enganos, que no caso é a Bíblia. Então, pelo mapeamento espiritual, se você quiser saber quais as nações que mais estão sendo enganadas, são aquelas que mais rejeitam a Escritura, porque a Escritura é exatamente a revelação de Deus para nos defender dos enganos de Satanás. As nações comunistas estão aí, né? Então, o Brasil está quase lá, né? Aí eu quero explorar um pouco essa questão do engano, né? Ele foi preso para que não mais engane as nações. Como isso ainda está no futuro, ele ainda está aqui na Terra, ele está enganando as nações. E aqui eu digo que alguns dizem assim, mas os comunistas no Brasil, eles se apoderaram da cultura, se apoderaram das universidades, das escolas, e se apoderaram da imprensa, da mídia. Pois é, antes que eles fizessem isso, Satanás fez isso antes dele, né? Satanás se apoderou de tudo isso, por isso que nós devemos questionar e aferir pela Escritura onde está a verdade e o engano, né? Que muitas vezes vem rotulado de ciência, vem rotulado de uma coisa muito razoável e racional e lógica, mas é um engano de Satanás. Aí eu quero examinar aqui na Escritura o seguinte. 1 Coríntios, eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo, aliás, 2 Coríntios capítulo 11, 2 Coríntios capítulo 11, vai dizer o seguinte, olha só, 2 Coríntios capítulo 11, aí eu digo aqui, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja gentílica de Corinto, uma cidade grega, diz assim, verso 3, 2 Coríntios 11, 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Mas eu quero destacar assim que ele afirma aí que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Poderíamos dar uma olhada lá no capítulo 3 de Gênesis para ver os detalhes, né, desse engano com que a serpente enganou Eva. Para a gente descobrir ali, no caso, se nós fôssemos examinar, hoje não vou fazer isso, mas se fosse examinar o capítulo 3 de Gênesis, nós iríamos ver os detalhes, como é que foi que Satanás enganou Eva, o seu modus operandi. Pode ser que um dia eu faça uma mensagem só sobre aquele texto lá, né? Porque Deus não deixa que... Satanás não inova, ele sempre usa os mesmos métodos. É possível, então, rastrear pela Bíblia, que revela o seu modus operandi, para saber como é que ele está enganando hoje, né? Então, ele enganou a Eva. Agora, um outro texto que eu quero, nessa mesma linha de pensamento, para reforçar o argumento, é a primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo 2, capítulo 2, verso 14. Eu vou só ler o versículo 14, que diz assim: E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, mas reforçar esse argumento de Paulo, de que lá ele disse, a serpente enganou Eva, no caso aqui ele usa o termo genérico, a mulher, né? A mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, ele está dizendo que o Adão não foi enganado, né? Adão desobedeceu a Deus de olhos abertos, ele não foi enganado. Mas a mulher foi enganada. E, naturalmente, o Adão, provavelmente pela sua afeição pela sua mulher, ele foi arrastado pela sedução da serpente sobre Eva. Ele foi junto, provavelmente para não perder a mulher. Mas aqui reforça o argumento de que Satanás enganou Eva, porque a função dele é enganar. Porém, para não ficar somente em Eva, quando Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz aí, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, da mesma maneira como Satanás enganou Eva, ele pode enganar a igreja, né? Na verdade, ele estava enganando a igreja de Corinto. Ele engana a igreja também, né? Então, eu vou citar aqui em 2 Coríntios 11, esses versículos 13 a 15, que diz assim: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, já vemos aqui que faz parte do engano de Satanás, porque a gente vê assim, lá em Apocalipse diz que ele engana as nações, só que aqui não são as nações, aqui é a igreja, né? E o engano que ele está usando aqui na igreja de Corinto, depois no próprio livro de Apocalipse, 7 cartas, vai aparecer muito isso, né? Os falsos apóstolos. Então ele está dizendo aqui que o instrumento que Satanás está usando aqui é falsos apóstolos, né? Obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Isso, o próprio Satanás tem a capacidade de se transfigurar no anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros aqui, se transfiguram em ministros de justiça. E aqui poderíamos generalizar para pastores, né? Olha, Satanás usa pessoas para se transfigurar em pastores, né? Uma maneira de enganar a igreja. Então a igreja tem que ter cuidado para não ser enganada por Satanás, porque a função dele é enganar, né? E assim como ele engana as nações, ele também engana a igreja. Esses 2000 anos de história aí, ele tem feito isso. E às vezes a igreja alcança uma má reputação, né? Os pastores alcançam uma má reputação em virtude dos falsos pastores ou falsos apóstolos
ou até falsas igrejas que Satanás levantou para exatamente atrair uma má reputação sobre a igreja e os seus obreiros, né, que é que são chamados de ministros. São os pastores aqui, mas de maneira geral a igreja toda, né? Então temos que ter cuidado para que Satanás ele não nos engane. Quer dizer, as nações ele está enganando aí. Acho difícil as nações escaparem do engano de Satanás, já que as nações, né, no caso aqui eu entendo nações como governo político, né, a organização política da igreja, os governos que procuram fazer leis que Satanás pode exatamente estar manipulando essas leis para fazer o mal. Agora, voltando ao Apocalipse capítulo 20, vamos ver aqui. Aí ele, no verso 3, na parte B, diz assim: e depois importa que seja solto por um tempo. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Um pouco de tempo, né? Depois desses 1000 anos no abismo, preso no abismo, acredito que sem comunicação com a terra, e esses 1000 anos é exatamente o milênio onde Jesus vai reinar. Jesus vai reinar diretamente de Jerusalém. Eu creio nisso literalmente, né? Um milênio literal. Há várias descrições deste milênio em outras partes da Bíblia. Governando de Jerusalém, Satanás não estará na terra. E, naturalmente, isso será um tempo de muita paz, né? Porque a maldade que há na terra, os seres humanos são pecadores, né? De certa maneira receberam parte da natureza de Satanás. Porém, Satanás está por trás de quase tudo, né? Se não de tudo, de maldade. Então, esses 1000 anos serão anos de muita paz na terra. Mas no verso 7 aqui diz assim, Apocalipse 27. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Eu diria até assim, que ele ficou liberdade condicional, né? Ele será solto, liberdade condicional. Aí a gente pensa assim, não, mas depois de 1000 anos lá no abismo, né? Sofrendo, porque ele vai sofrer lá, né? Se atormentado. Não acredito que Isaías 14 fala inclusive de vermes, né? Se arrastando por baixo, um cobertor de vermes e fogo, como por exemplo o rico da história do rico de Lázaro, ele estava atormentado naquela chama. E a palavra atormentado é repetida várias vezes em Lucas 16, a partir do verso 19, se referindo à estada do rico no Hades, ali no Hades, né, que eu creio que faz parte do abismo. Então ele será solto, isso será solto no futuro ainda, tudo isso ainda está no futuro, né? Aí vai dizer, aí no verso 10, verso 8, né? E sairá a enganar as nações. Olha só, ele não se emendou, né? Ele está enganando as nações hoje, foi preso para que não mais engane as nações, e depois de 1000 anos ele será solto, e a primeira coisa que ele vai fazer é sair para enganar as nações de novo. Então tá aí, verso 8. E sairá a enganar as nações, de novo, né? Ele não se emenda, é enganador mesmo. Que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. E esses dois nomezinhos aí, Gog e Magog, estão lá no Ezequiel 38, naquela batalha lá que vai acontecer, Gog e Magog. Pode ser que seja a mesma batalha aqui, né? Depois dos 1000 anos, depois do milênio. Cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Então aqui esse versículo está dizendo que faz parte do engano de Satanás sobre as nações para as ajuntar em batalha, né? Sabemos que guerras não são coisas boas, e sabemos que, acredito até possível que Deus algumas vezes seja a favor de guerra, mas temos que ver por esse versículo aqui que Satanás também leva as nações para a guerra, né? O engano de Satanás consiste em levar as nações para a guerra. Ele vai instigar as nações através do engano e da mentira para guerrearem, porque a guerra tem muito prejuízo. Tem guerra justa, mas a guerra sempre não é uma coisa boa, né? Às vezes é necessário para repor a justiça,
Porém, eu acredito que, em grande parte, as guerras podem ser iniciadas por meio de engano, né? Hoje em dia, até alguns levantam essa tese de que homens maus, com o propósito de vender armas, né? De oferir riquezas, dinheiro, através das guerras, de vender armas e tantos outros interesses egoístas que Satanás pode colocar no coração humano para levar as nações a guerrear, às vezes por motivos ilegítimos, né? Injustos, porque Satanás está por trás aí, faz parte do engano dele. Ele sairá a enganar as nações. E aí diz aí, que nessa guerra que vai acontecer, diz aí, aqui veja só como a profecia é, né? O profeta começa falando no futuro, né? Ele sairá a enganar nações. Aí de repente parece que o profeta se transporta para o cenário e já aparece ele falando como se ele estivesse no presente já, né? Presenciando aquilo. Aí por isso que ele diz no verso 9. No verso 8 sairá a enganar nações. No verso 9 e subiram sob a largura da terra. Ele já está vendo pessoalmente a coisa acontecer, né? Subiram sob a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, no caso que é Jerusalém. É claro que temos que lembrar que Jesus está lá em Jerusalém, reinando a partir de lá, né? E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então aqui está um fenômeno que aconteceu aí. Desceu fogo do céu e os devorou. Lembrando que lá em Sodoma e Gomorra, aquelas 4 cidades, elas foram destruídas porque desceu do céu fogo e enxofre e destruiu aquelas cidades. E aqui está dizendo que vai acontecer o mesmo fenômeno quando, após o milênio, Satanás instigar as nações. E aí, se nós formos ver outros contextos aí, vai ser assim, uma confederação de nações. Zacarias diz assim, que o Senhor reunirá todas as nações da terra para guerrear contra Jerusalém, né? Mas ele também diz assim, Jerusalém será pedra pesada para todos os povos. Todos aqueles que a erguerem se ferirão gravemente. Mas é o diabo que estará por trás, né? Instigando as nações, todas as nações da terra serão enganadas para formar uma confederação de nações. Em várias partes da Bíblia especifica exatamente quais são as nações que estarão nessa guerra, enganadas por Satanás. Eu imagino que Jesus estando reinando lá em Jerusalém, no trono de Davi, como é que Satanás espera vencer essa guerra contra ele, né? O Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os eleitos e fiéis, né? Então diz aqui, desceu fogo do céu e os devorou. Aí vai. E o diabo que os enganava, novamente o verbo enganar aparece, e o diabo que os enganava, porque realmente essas nações irão à guerra contra Jerusalém porque estão sendo enganadas por Satanás, estão sendo aliciadas, manipuladas, né, por Satanás. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, se nós formos retornar um pouco aqui em Apocalipse 19, né, capítulo anterior, Apocalipse 19, verso 20, vai dizer o seguinte: e a besta foi presa, o caso da besta aqui é o anticristo, e com ela o falso profeta. O falso profeta é uma personagem religiosa, né? Porque enquanto o anticristo, que eu creio será um personagem político, o anticristo será um político, um governante mundial, um homem político, mas ele será assessorado, estará aliançado por uma figura religiosa chamada falso profeta. Diz aqui. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais. Está dizendo que vai fazer os sinais, é o falso profeta, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, o sinal da besta vai ser recebido por meio do engano, né? Com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Então, vai terminar tudo em adoração, né? Esse negócio todo vai terminar em adoração. Então, não adianta se iludir. Ah, mas as pessoas, esses governos aí
vão só tirar liberdades individuais. O objetivo todo é a adoração. No final, todos vão ser obrigados a adorar, né? Diz assim, adorar a besta, no caso o anticristo, adorar o dragão, que é o Satanás, que está invisível porque ele é um espírito, ele fica invisível, mas será adorado. Então, no final, vai ser exigida a adoração. O que vai estar em jogo é a exigência de adoração. Quem não adorar essas figuras aí que o Satanás vai exigir, vai ser morto, a não ser que Deus livre, né? No caso lá de Daniel capítulo 3, os 3 jovens da fornalha de fogo, aquilo é um cenário que reflete o que acontecerá no final dos tempos. Então, mas aí o dragão, o Satanás, né, o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, novamente a palavrinha atormentados aí, serão atormentados para todo sempre. E aí eu quero finalizar dizendo o seguinte, ó, como aconteceu aqui a decadência de Satanás. Vamos retornar um pouco aqui em Apocalipse 12, como foi que o Satanás começou a cair, né? Eu vou mostrar aqui que Satanás, primeiro, ele caiu do céu para a terra. Vamos ver aqui, Apocalipse 12, 7, diz assim. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado, anote a palavrinha precipitado aí, porque precipitado é sinônimo de jogado, lançado, né? Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, ó, novamente o engano aí, engana todo mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados, agora apareceu, lançados com ele. A palavrinha derrubada aparece no verso 10, né? No verso 12 aparece o diabo desceu a voz, né? No verso 13, quando o dragão viu que fora lançado na terra. Então eu quero mostrar o seguinte, que Satanás estava no céu, que céu é esse? A gente ainda pode no outro dia falar, mas do céu ele foi lançado para a terra, já foi rebaixado, né? E da terra ele foi lançado no abismo, Apocalipse 23, e lançou no abismo, e ele encerrou por 1000 anos. Então, ele veio do céu, foi lançado para a terra, rebaixado. Da terra ele foi lançado para o abismo, é mais abaixo da terra. E depois, em 20:10, diz aí, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre. Novamente, ele foi descendo do céu para a terra, da terra ele foi descendo para o abismo, né? Do abismo ele retornou um pouco para a terra de novo, mas depois foi lançado de novo no lago de fogo e enxofre, que é definitivo aí. Então, representa essa decadência, como é que ele foi caindo, né? Por isso que Isaías diz, como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva, tu que debilitava as nações, né? Tal. Então, aí está a trajetória do nosso adversário. Não devemos brincar com ele, porque nenhum ser humano é páreo para ele na questão do engano, né? Satanás não vai chegar a pegar alguém e bater na pessoa. Ele vai matar a pessoa, mas ele pode, a função dele é enganar os seres humanos e as nações para quebrarem a lei de Deus, sabendo que Deus é justo, e uma vez quebrada a lei de Deus, as consequências, né, do crime é a pena. Então tem penas temporais como penas eternas. Então, olha a Bíblia aí, porque é a única maneira, né? Satanás conseguiu fazer com que as nações desprezassem a Bíblia, fazendo com que ela fosse considerada lendas e mito, contos de carochinha, e isso faz parte do engano dele, né? Agora, e a igreja deve crer que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia, ela é exatamente o antídoto contra os enganos de Satanás. Ainda que ninguém possa conhecer a Bíblia completamente, mas tem o Espírito Santo também. O Espírito Santo é aquele que está em vós, é maior do que aquele que está no mundo, né? Quando Jesus enfrentou Satanás na tentação, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas ele citava a Escritura, está escrito, né? Então, esses tempos finais, o conflito está se acirrando cada vez mais, vai se intensificar cada vez mais, e é necessário que estejamos preparados para não ignorar, mas, como diz Efésios capítulo 12, né? Ficar firme, depois de fazer tudo, ficar firme, né? Tomai toda a armadura de Deus, revestível de toda a armadura de Deus, para depois de fazer tudo, ficar firme, né? Resistir, né? Então, que Deus abençoe aí
cada um dos irmãos, né? E cuidado aí com o engano de Satanás, né? Não vá ficar repetindo a narrativa dele, ignorando o que diz a Escritura. Então, que Deus abençoe aí cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.